Olá, você está na TV Shopping. E hoje o nosso papo é sobre o lançamento do livro Aspectos Jurídicos em Shopping Centers, editado pela Abrace, organizado e escrito pela equipe do Lobo e Ibeias Advogado, coordenada pelo Zé Ricardo Lira. Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo. Doutor, para quem foi escrito o livro Aspectos Jurídicos em Shopping Centers? Esse livro, seria interessante dizer que ele não foi escrito para a comunidade jurídica, digo assim, não foi escrito para o advogado, ele não foi escrito para o acadêmico de direito, ele não foi escrito para o magistrado, ele foi escrito, agora respondendo, especialmente para o operador do shopping center. Explica para mim qual a diferença entre esses dois livros, então, que se ele fosse escrito para a comunidade jurídica, qual seria a diferença? A diferença seria que, se fosse um livro voltado para a comunidade jurídica, ele buscaria trazer, essencialmente, a grande controvérsia dos tribunais na atualidade, o que estaria hoje realmente em grande discussão, ainda que no âmbito do shopping center as questões jurídicas já estejam bastante pacificadas e nem sequer exista hoje propriamente essa grande discussão. O livro, na verdade, busca trazer para esse leitor, que é o operador do shopping, a questão jurídica, as questões que são necessárias para quem, na verdade, vive o dia a dia do shopping na perspectiva jurídica. Uhum. E nesse sentido, ele, na verdade, aborda 5 diferentes aspectos, na verdade. Só uma coisa, então ele tem um caráter de livro para ser consultado, para ser deixado ao lado da pessoa que opera o shopping. Quase que, exatamente, é um livro de consulta, é um livro, digamos, para uma pessoa, um superintendente, um profissional que está ingressando no segmento, tá? E que tenha a oportunidade de ler o livro, ele, na verdade, vai poder ter contato com as diversas questões que estão que estão no entorno do dia a dia do shopping center. O shopping center, isso é uma questão interessante a mencionar, ele é uma atividade que tem uma imbricação com a questão jurídica muito intensa. O profissional do shopping center, o superintendente do shopping center, as pessoas que estão no dia a dia do shopping center, as pessoas da comercialização de shopping center, são profissionais que, pela natureza da atividade, elas são obrigadas a lidar muito com questões jurídicas, com questões contratuais, tá? Os contratos com os lojistas, os contratos com os quarteirizados, que dizem assim, que são as pessoas da segurança, da manutenção, do paisagismo e todas as atividades. Me explica como é que esse livro está organizado, na verdade. Porque você está dizendo que o assunto jurídico é meio transversal a todas as atividades do shopping. Então, como é que vocês organizaram para isso ficar claro para cada um de cada setor diferente? Na verdade, a estruturação dele está da seguinte forma. Ele obedece, são 5 grandes segmentos, e dentro desses segmentos tem vários subtópicos, né? Esses 5 grandes segmentos são, o primeiro são a relação entre os empreendedores, que o coempreendedorismo alguma coisa, um fenômeno que é da própria essência do shopping center hoje, onde a gente tem essa associação, o fenômeno da parceria entre os empreendedores especialistas, que são as empresas com tradição no segmento, e os investidores que estão hoje cada vez mais presentes no setor, que são os fundos de pensão, os fundos de investimento imobiliário. A forma de organização dessa parceria, o capital estrangeiro, né? Como eles interagem, a questão do fundo de investimento imobiliário, a abertura de capital, como essa coisa se organiza, que pode se dar, por exemplo, através ou de um condomínio voluntário, que é um condomínio onde, na verdade, os parceiros são simplesmente donos em conjunto da propriedade e não há uma associação, um fenômeno de sociedade, mas sim um fenômeno de condomínio, ou através de uma sociedade mesmo, que são as tais sociedades de propósito específico, também apelidadas num jargão de SPE. Então, esse fenômeno do coempreendedorismo é apresentado e estudado.
questões do conflito que existe nesse coempreendedorismo, a questão da cláusula de arbitragem, tudo isso é estudado no primeiro segmento. O segundo deles é a relação que existe entre o empreendedor, ou o polo empreendedor, no caso do coempreendedorismo, de um lado, e de outro lado, o lojista, a relação tradicional, que é a mais comum, que existe, então, entre o locador e o locatário, a relação entre o empreendedor e o lojista. E ali a gente traz também o histórico dessa relação, como isso aconteceu desde a origem, antes do atual regime jurídico, e depois como essa atual... Como isso mudou, né? Como se transformou. Isso, na verdade, como é que se consolidou o regime jurídico, a fixação do entendimento da jurisprudência, como é que a coisa se situou hoje em dia, como está pacificado, quais são as principais cláusulas. Um outro tópico, que é o terceiro tópico, diz respeito à relação da administração do shopping com o frequentador do shopping, que, no nosso ver, seria, digamos, o consumidor do lojista. Certo. Tá certo? A figura do consumidor das lojas, da figura do frequentador do empreendimento. Né? E ali o que a gente, de alguma forma, apresenta? Diferentes questões. Como lidar com esses potenciais situações de conflito que ocorrem no mall, de corresponsabilidade? De corresponsabilidade. Cuidados que devem ser tomados para evitar situações de corresponsabilidades. A melhor maneira de lidar com as companhias seguradoras e algumas questões que envolvem essa outra relação que também costuma aflorar no ambiente do empreendimento. O quarto tópico seria, que está ali apresentado, a relação do empreendimento, do empreendedor, da administração, com os organismos governamentais. E ali a gente tem a relação do empreendimento com o Ministério Público, os termos de ajustamento de conduta, chamado TAC. Com o CAD, né? Com o CAD, essa questão que muitas vezes acontece, cláusula de raio, e que é uma questão que está em construção, do ponto de vista jurídico, talvez essa até seja a questão que está ainda mais em fase de apreensão e compreensão e amadurecimento, e, no nosso entender, inclusive, é uma cláusula que tende a ser melhor compreendida e assimilada, porque ela é uma cláusula que, no contexto do shopping center, tem lugar. E, por fim, o quinto é uma explanação sobre os aspectos tributários da operação do shopping center, ali envolvendo desde a tributação, as diferentes formas de tributação e organização do estacionamento, da IPTU, administradora, né? O IPTU, a tributação da administradora, que também tem algumas questões, do IPTU, que é uma questão municipal, e aí realmente ali são considerações gerais, porque cada município tem as suas regras, suas regras. Mas, enfim, uma abordagem geral do sistema das incidências também, né? Que também envolve a própria forma do coempreendedorismo. Você vai ser sob a forma de associação ou de condomínio, onde não há propriamente associação, uma série de considerações em torno desse aspecto tributário. Quer dizer, essa é a estrutura mais geral do livro. Para a gente finalizar, eu queria que você me dissesse, porque o assunto jurídico em shopping centers é um pouco amplo, né? E não dá para ser escrito esse livro por uma pessoa só, né? Então, como é que ele foi composto, né? Como é que você fez interagirem as áreas? A ideia foi distribuir os tópicos e subtemas, né, subtópicos, entre os vários sócios, vários advogados lá do escritório, né? Foram 10 pessoas que participaram do trabalho. Nós, na verdade, montamos o índice, e o índice, na verdade, não foi montado lá no escritório sozinho, nós montamos juntos, né? Aliás, com a Brás, com a sua participação, Luiz Fernando, a Dilene, do Iguatemi, Luiz Otávio, Multiplan. Da Multiplan, Sim. A Renata, do tributário lá do escritório, eu participei, e depois, com esse índice montado, eu cheguei no escritório, chamei mais algumas pessoas, nós desmembramos os tópicos e distribuímos internamente. A partir dali, veio um copião, né? Em cima desse copião, eu e mais 2 pessoas, que fomos o Daniel Ponte e o Ricardo Almeida, fomos tratando o texto, vendo, procurando tirar
o juridiquês, procurando o cuidado com essa questão da linguagem. Depois submetemos ao seu crivo também. Isso eu sou testemunha de que não é um livro escrito A gente procurou ter o cuidado, né, para advogados. de evitar, tentar, né, fugir dessa armadilha, dessa tendência do advogado, né, de se esconder atrás da palavra complicada. Certo. E tentar lidar com essa verdadeira dificuldade que é ser simples, né? Que a simplicidade traz o problema à tona e faz com que você tenha que apresentar a solução como ela é. De forma clara. De forma clara. Então a gente buscou isso, contando inclusive com a sua ajuda, né, de outras pessoas, a Dilene e o Luiz Otávio também fizeram a leitura, fizeram considerações críticas, o Luiz Fernando da Abraço também examinou, a Fernanda Valente fez também teve uma enorme participação. É uma obra coletiva, né? Com certeza é fruto de um trabalho coletivo, a equipe da Abraço, a sua participação, o Lobibéias, o pessoal lá do escritório, várias pessoas fizeram a redação mesmo, o copião. Eu tive essa oportunidade de fazer a coordenação, conhecendo as posições da Abraço em relação aos temas que estavam ali postos, a res perata, a cláusula de raio, as posições que são as posições que predominam no setor, né? No setor. Não necessariamente, aliás, posições da Abraço, mas posições que, no nosso entender, são posições da indústria, importantes, né, para a indústria, que, na verdade, não são propriamente posições oficiais da Abraço, porque isso nem sequer existe, mas são posições que, na nossa visão, na nossa experiência, são as posições que a gente entende que são as mais adequadas para cada um dos institutos que estão ali postos. Então, é isso, é um trabalho realmente coletivo, com essa preocupação de evitar o juridiquês. Tentamos ser claros. O livro Aspectos Jurídicos em Shopping Centers estará disponível até o fim do ano e pode ser conseguido na Abrace. Zé Ricardo, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado.